Pessoal, continuando aqui, ó. Então, a gente está falando do AVC, gente. Para a gente identificar o AVC, existe uma escala predestinada, tá? Pré-hospitalar, principalmente. É ótimo para a gente fazer a escala de AVC. Ela chama escala de Cincinnati, tá? Onde a gente vai avaliar 3 quesitos no paciente, tá? Primeiro, você pede o paciente para sorrir, tá? E aí, ó, você pede o paciente para sorrir. E aí, se você tiver os 2 lados normais, não vai dar nada. Se ele tiver com um lado anormal, já pode ser um sinal de isquemia cerebral, tá? Então lá, normal, ambos os lados vão se mover igualmente. Mas se apenas um lado, ele sorri com apenas um lado, significa que ele pode estar já começando uma parestesia de um lado, tá bom? Ao outro você pede para ver a queda do ombro, tá? Ou seja, você pede para o paciente para levantar os 2 braços, tá? E aí, se você pede para ele sustentar uns 10 segundos. Se tiver os 2 normais, os 2 ficarem sustentados na mesma altura, tá normal. Mas se um ficar mais para baixo que o outro, aqui ó, se um ficar caído e o outro ficar reto, ficar normal, você pode ter um déficit já de membros inferiores, que pode ser também um tipo de lesão, pode ser um dos sinais para lesão neurológica, para AVC, tá bom? E o outro, gente, é você pedir o paciente para falar, tá? É a dificuldade da fala. Você pede para ele falar uma frase, tá? Pode ser o rato raiou a roupa do rei de Roma, pode pedir para ele repetir o céu é azul, qualquer coisa. Pede para ele falar uma frase, tá? E aí, se ele conseguir falar as palavras normais, ele não tem, pode ser que ele não tenha lesão neurológica, tá? Pode ser que ele não esteja dando um AVC. Agora, se ele falar de forma anormal, às vezes trocar palavra, ser incapaz de falar uma palavra ou outra, falar embolado, tá? Pode ser um sinal de que esses 3 quesitos são sinais de que ele está tendo um AVC, tá? Se ele tiver essas 3 características, né, que a escala de Cincinnati mostra pra gente, desvio da comissura labial, não conseguir ficar com os braços levantados e não conseguir falar de forma normal, pode ser um sinal de que ele está tendo um AVC. É correr com ele para o hospital, tá? Então, você faz aqui, ó, os testes, tá? Só para exemplificar de novo, ó. Desvio da rima da... Ih, hoje eu tô ruim. Desvio da rima, tá? Ou queda da face, tá? Ele não consegue sorrir. Queda dos braços, o paciente pede para ficar com os braços estendidos durante 10 segundos, tá? E pede ele para falar uma frase, igual aqui, o rato raiou a roupa do rei de Roma, tá? E aí você vai falar se tá normal ou se tá anormal. Se ele apresentar principalmente 2 dos 3 ou os 3 quesitos anormais, o paciente sim está tendo um AVC, tá? E aí é correr com ele para o hospital, tá? Então, assim, ó, até na porta do hospital, a gente consegue fazer a escala de Cincinnati. Principalmente quem for trabalhar em triagem, quem for trabalhar em urgência e emergência na porta de hospital, vai ter provavelmente uma tabelinha dessa até lá para você marcar. E aí você vai pedir, vai testar ele, tá? E aí você vai colocar o que tá normal e o que tá anormal. Você vai marcar sim, não. E aí você mesmo passa isso pro médico, tá? Então é importante a gente saber essa escala de Cincinnati, tá bom? E aí, pessoal, tem uma outra que é mais fácil de gravar também, que a gente chama de escala pré-hospitalar de Cincinnati, SAMU, tá? Existe a escala do SAMU. O que é a escala do SAMU? Para ser mais fácil para decorar. Pede o paciente para sorrir, S de sorrir, se a boca estiver torta, tá? Abraça, pede o paciente para abraçar. Ah, levanta os braços para me abraçar. Ele não vai conseguir levantar os braços porque um braço vai cair, né? Um braço não vai conseguir levantar. E pede ele para cantar uma música, tá? Ele vai ter dificuldade para falar uma frase ou uma música. Ou seja, é a mesma coisa da escala de Cincinnati, só que de um jeito mais fácil de decorar, tá? E o é que o paciente urgente liga para o SAMU 192 e chama a gente para ir lá para atender seu parente, conhecido, o que for. Esse paciente está tendo um AVC, tá bom? Inclusive dentro do próprio hospital, igual eu já falei, você pode fazer a escala e aí, nesse caso, o urgente é chamar o médico o mais rápido possível, tá bom?
E aí, gente, a gente consegue já dentro do hospital, depois que já diagnosticou o AVC, o paciente já está em tratamento, a gente faz a escala de Nice. O que é a escala de Nice? É você avaliar a gravidade do AVC do paciente, a evolução do quadro clínico desse paciente, tá? E aí você vai pontuar através dessa escala de Nice, tá? Então você vai avaliar um olhar conjugado do paciente, se está normal, ele não ganha ponto nenhum. Se ele está com paralisia parcial, ele ganha 1 ponto. Se ele tem um desvio do olhar, ele ganha 2 pontos. Aí eu vou avaliar o campo visual dele. Se estiver normal, 0. Se ele tem uma hemianopsia parcial, 1 ponto. Hemianopsia completa, 2 pontos. Hemianopsia bilateral, 1 ponto. Que é essa perda da visão, é a perda do campo visual, tá, gente? Então, você vai avaliar a perda do campo parcial, perda do campo completa ou a perda do campo bilateral, perda da visão, tá, gente? E aí, a gente tem o quarto que a gente avalia, que é a paralisia facial. Se ele tiver com uma paralisia, se ele tiver sem paralisia, tá normal, ganha 0. Se tiver leve, ganha 1. Se tiver parcial, ganha 2. Se tiver uma paralisia facial completa, ele ganha 3 pontos. E aí a gente avalia essa escala de Nice, dá a pontuação ideal que a gente espera que nosso paciente tenha 0, 0, 0, né? Mas essa escala vai até 8, né? E aí a gente não quer que nosso paciente ganhe os 8 pontos, não. Porque quanto maior a pontuação dele, mais grave é o quadro do AVC que ele tem, tá bom? E aí o diagnóstico, né, além da gente fazer essa escala de Cincinnati, a gente tem que fazer uma tomografia computadorizada, porque é só mesmo através da tomografia que a gente consegue ver se o paciente está realmente fazendo um AVC e se é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, tá? Ele faz uma ressonância também, se não for possível ver na tomografia, mas o mais principal da gente fazer é a tomografia. Pode também fazer um raio-x de crânio, porque se o paciente estiver tendo um AVC hemorrágico, o sangue vai aparecer no raio-x do crânio também, tá? E pode ser feita ainda uma punção lombar para coleta de líquido. Só que aí você já tem um procedimento um pouco mais complexo e mais demorado também para sair o resultado. A TC é o mais rápido, o mais fácil e é a nossa primeira escolha para o diagnóstico após a escala de Cincinnati, tá? O tratamento na fase aguda pode durar 48 até 72 horas, tá? E o prognóstico, gente, depende do nível de consciência do paciente e depende do tamanho da lesão. Eu não consigo falar se meu paciente vai melhorar, vai ficar tudo bem, ou se meu paciente vai ter sequela, se a sequela é permanente, se ele vai morrer, o que vai acontecer. Só consigo ver isso depois que fizer todo o diagnóstico e souber se realmente é um AVC isquêmico, é um hemorrágico, o tamanho da lesão e como que ele vai evoluir, tá bom? Eu posso usar alguns diuréticos para ajudar a diminuir o edema cerebral, anticoagulantes, tá? Para evitar trombose, hipotensores para manter a pressão do paciente baixa, tá? Agora eu preciso abaixar a pressão do meu paciente para evitar maior rompimento e evitar um AVC hemorrágico. E se for preciso, a gente faz uma craniotomia, que é um procedimento cirúrgico, tá? Que vai drenar o líquor, né? O líquor não, vai drenar o sangue, né? Vai tentar ver se consegue achar onde está a obstrução, que realmente é mais difícil. O AVC, gente, eu acho que é mais o tratamento clínico mesmo e esperar ver a evolução do quadro, tá bem? Com relação aos cuidados de enfermagem, né, esse paciente é um paciente gravíssimo, ele vai para dentro da minha UTI, tá bom? Ele tem que ser colocado em decúbito dorsal, com a cabeça lateralizada, tá? Manter ele parcialmente de lado para poder melhorar a circulação dele, tá? Se não houver nenhuma contraindicação, você pode levar a cabeceira um pouquinho, porque é muito desconfortável o paciente ficar completamente a 180 graus, né? Então você pode levar um pouquinho, se o médico permitir, tá bom? Avaliar constantemente o nível de consciência. Sabe a escala de coma de Glasgow? Pois é, você vai fazer ela a cada 5 minutos praticamente, tá? Inclusive a avaliação das pupilas, tá bom? Observar padrão respiratório, manter vias aéreas livres, se for preciso fazer aspiração,
Proporcionar uma oxigenoterapia, ou seja, colocar o paciente em oxigênio porque ele está com um problema neurológico. Então, ele pode sim ter uma dificuldade respiratória e precisar de um suporte de oxigenação para ele, tá? Se necessário, dependendo da gravidade, o paciente vai precisar ser sedado e intubado, tá? Ou dependendo, fazer uma traqueostomia de emergência, tá? Verificar sinais vitais à procura de qualquer alteração constante, tá bom? Passar a sonda nasogástrica, se tiver indicação. Controle da diurese, tá? Fazer balanço hídrico, principalmente na fase aguda da doença. Observar se o paciente está com diarreia ou incontinência. A mudança de decúbito a cada 3 horas. Manter pele limpa, hidratada, unhas cortadas, tá? Ou seja, os cuidados de uma UTI, tá, gente? Que a gente tem com todo paciente que está dentro da UTI. Como vocês ainda não viram essa matéria de UTI, vocês vão ver no 4º período, mas já fica aí as observações que vocês já podem estar gravando, que são feitas com todos os pacientes, não é só com o paciente de AVC não, tá? Isso aqui é feito com todos, né? Passar sonda sem indicação, né? Balanço hídrico, mudança de decúbito, isso a gente faz em todo o paciente que tá acamado, tá? Os cuidados de higiene corporal, tá bom? Manter as grades da cama sempre elevadas, por causa que o paciente pode virar na cama e cair, o paciente pode estar confuso, pode ficar agitado, tá? Então, ficar atento a esse paciente, tá bom? Prevenir deformidades por causa da hemiplegia. Então, sim, você não vai deixar se o paciente não está movimentando o lado esquerdo, você não vai deixar a mão dele sempre para baixo, porque ela vai dar úlcera na mão, no cotovelo, no braço. Então, realmente é virar o paciente porque ele não está conseguindo se movimentar sozinho. Então, você vai tentar proporcionar flexão e extensão de cotovelo, de membros inferiores, né? Girar o braço dele, a mão, né? Movimentar. Pode colocar alguns coxins para apoiar e mudar a posição, entendeu? Algumas talas. Se possível, chamar a fisioterapia para ajudar a estimular a movimentação, tá bom? Esse paciente é um paciente que vai ter que, quando sair, fazer acompanhamento com fisioterapia, tá? Quando o paciente estiver inconsciente, os cuidados são administrados na UTI, tá bom? Quando entrar na fase crônica da doença, os cuidados poderão ser feitos na unidade do paciente, dependendo da gravidade, tá? A enfermagem tem que estar atenta para todas as complicações que podem ter e sempre acompanhar e orientar a família, tá? Principalmente quando esse paciente estiver alta, porque quem vai acompanhar e vai precisar tratar esse paciente em casa é a família. E a família tem que saber que esse paciente não vai ser normal nunca mais. Ele vai precisar fazer muita fisioterapia, vai precisar de muito apoio, muita ajuda para ele tentar voltar um pouco normal, né, voltar às funções dele o mais normal possível, tá? Mas esse paciente teve lesões, teve sequelas, ele pode ter tido necrose cerebral de uma parte do cérebro. Então, parte do cérebro dele morreu ou teve lesões permanentes, ou pelo menos por um longo tempo. Então, a família tem que entender a importância de apoiar esse paciente, de cuidar, de ajudar ele, para ele continuar tendo uma vida o mais normal possível. Tá bom, gente? Então, ok.